Iniciou a gravação, Rafael? Já. Beleza. Também iniciei respondendo ao Francisco, perdão, ao Luiz, o CNPJ anterior que foi baixado é final 426, 1000 ao contrário, 31. O lançamento foi feito ao CNPJ novo, já. O 243654, 1000 ao contrário, 13. Tá? O CNPJ consta que o sendo baixado, motivo inaptidão, Lei 11.941/2009, artigo 54. Inaptidão, deve ter tido um ato declaratório da Receita fazendo inaptidão, o motivo tem que saber lá qual foi, tem que ver lá qual é o artigo 54. Mas isso também é relevante. O fato é que essa declaração que foi apresentada pelo CNPJ é de outra pessoa jurídica, que não tem nada a ver com aquela primeira, e que está caracterizado, pelo menos pelo que você falou, que ele foi intempestivo, está claramente intempestiva a declaração. Não, aí que está. Ela enviou a chave foi enviada para o protocolo digital. Então, foi recebido, no entanto, tem a chave de conectividade do recebimento dos documentos, dentro do prazo. Mas é dessa pessoa jurídica ou do anterior? Na conectividade, ele apresenta cliente, condomínio, edifício Rio Branco. Ele apresenta o nome da pessoa jurídica. Eu sei, mas por que foi que a Receita disse que era intempestiva a declaração? Não, eu não quero. A Receita entendeu que não houve o lançamento da GFIP. E eu como tem um protocolo da Receita aceitando o envio no nome da própria pessoa jurídica, se lá atrás foi enviada, foi um erro de preenchimento. Ela tem uma chave de conectividade. Não, tudo bem, Rafael, para não se prolongar, eu já votei. Não, tudo bem, eu concordo, não discordo do teu entendimento. Eu estou falando, se ele não tivesse a chave do envio, aí era uma outra questão. Tem um protocolo de recebimento pela Receita Federal. No mesmo nome da pessoa jurídica. Qual foi o CNPJ? No CNPJ novo. Novo. Esse protocolo, mas por que foi que o contribuinte trouxe essa alegação do CNPJ? A chave de conectividade está no nome da pessoa jurídica no CNPJ novo. O preenchimento da GFIP, o preenchimento está no CNPJ cancelado. Sim, não está errado. A GFIP, a gente vai baixar a diligência para quê? A GFIP está errada. Se a GFIP foi protocolada, ela confirmar que é da pessoa, foi o preenchimento do erro, mas a coletividade recebeu, eu entendo que está válido. Não, mas ela não altera o elemento. Uma coisa é a seguinte, não está alterando o elemento da obrigação principal. Eu estou vendo que é um erro de preenchimento. É a mesma coisa colocar, vou dar um exemplo até, Rafael Mazer, com 2 E's é o meu nome, e colocar com um S. Erro dentro da GFIP, omissão de erro de prestação de GFIP é passível de caracteriza infração à legislação previdenciária, não tem outra interpretação. Mas tá bom, Rafael, vamos para atrasar não, vamos prosseguir. Luiz, para mim essa discussão nunca atrasa, sempre é para enriquecer o entendimento. Graças a Deus que você pensa assim, que é uma boa. Vai, pô, que isso. Eu sou eterno aprendiz aqui, cara, não vem não. Todos nós nessa vida somos sempre aprendizes, né? Colegas... minha esposa não acha. É verdade. Isso está gravado, esse que é o problema. Colegas, então agora nós vamos passar para o item 383 da pauta. O recorrente é Laboratório Bioanálises Limitada. O relator é o Rafael. Rafael, então, pode passar a leitura do relatório e do voto. Ok. Traço de recurso voluntário, depois conto o acórdão 14966
1496-662, proferido pela terceira turma da Delegacia da Receita Federal em julgamento em Ribeirão Preto, que manteve o lançamento tributário. Intimada, a recorrente interpôs o recurso voluntário de folhas 29 a 33, sem outras razões. Aqui tem uma questão. A despeito da tempestividade da petição de folhas 29 a 33, a mesma foi protocolizada em tempo legal, previsto no artigo 70.235, de 6 de março de 72. Todavia, não estão presentes determinados pressupostos extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade de recursão. Com efeito, a citada petição não tem forma, tampouco conteúdo de recurso voluntário. No tocante à forma, vê-se que se trata de formulário padrão da Receita Federal para impugnação, e não recurso voluntário. Ainda, sequer foi dirigida a este Conselho, muito menos está dominada e identificada como recurso. No tocante ao conteúdo, vislumbra que ela não atacou a decisão da RJ, mas sim juntou um formulário padrão, sem qualquer menção ao objeto do lançamento. Dito de outra forma, a petição não tem os elementos volitivos, concernente à manifestação de vontade da parte em recorrer, e descritivo, fundamento que demonstraria o desacerto da decisão da RJ, não podendo passar pelo juízo de admissibilidade. Destaque que, conforme folha 29, foi o próprio interessado, ora recorrente, quem requereu a juntada do arquivo que denominou como recurso voluntário. Nesse sentido, é impossível falar-se em erro do agente da Secretaria da Receita Federal em providenciar a juntada de documento correto. E neste norte, tem-se que na fase recursal, o contribuinte que não se insurgiu contra a tributação dos juros... isso aqui não tem a ver. Deixa eu só marcar aqui. Aqui eu faço a aplicação do artigo 42 do decreto 70.235 de 72. São definitivos, o parágrafo único, são definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeito ao recurso de ofício. Voto por não conhecer o recurso voluntário. E é o seguinte, se vocês abrirem o processo, ele fala que foi juntado, ele pede a juntada nas folhas 30, o interessado, por solicitação do interessado, ele pede para juntar o recurso voluntário em anexo. A hora que você olha o recurso voluntário, é o formulário padrão para ser preenchido de uma impugnação. Então, não ataca o mérito, vem até aí acompanha na página 32, página 31, página 32, ele vem as instruções de preenchimento do requerimento, dos fatos, descrição dos motivos de fato, narrar o que aconteceu. Não juntou, pediu a juntar do recurso voluntário e não juntou nada. Então, não tem nem como conhecer, então. Como eu voto, presidente. Ok. Colegas, em relação a esse processo, até o Rafael tinha conversado comigo, porque ele estava pensando até em baixar com despacho o processo para o de origem para instruir os autos, né, Rafael, com o recurso voluntário, porque num primeiro momento a gente achava que a unidade de origem tivesse se equivocado na hora de instruir os autos com o recurso voluntário apresentado e tivesse instruído os autos com um formulário padrão de impugnação em branco, não preenchido. Então a ideia inicial era essa, né? Só que daí nem viria para julgamento, a gente teria já encaminhado para a unidade de origem por despacho. Só que daí nós fomos examinar o processo e tal, e esse documento aqui, ele foi apresentado e foi protocolado pelo próprio contribuinte, né, pelo representante do contribuinte, né, e na verdade dá a impressão, né, que foi só para ganhar tempo, né, não sei se ele cometeria um deslize tão grande, porque quando você instrui um processo com um documento, é natural que a gente confira se o processo foi instruído, se o documento entrou no processo e tá ok, né? Você não pode instruir com qualquer coisa e fechar o processo, né?
E aqui é um formulário em branco, não tem nada a ver assim, né? Então o conselheiro está... quando a gente viu que foi o próprio contribuinte que instruiu os autos, aqui não... Ele perdeu o prazo mesmo para apresentar o recurso. Então o contribuinte, o relator, então não está conhecendo do recurso. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém diverge do voto do relator? Eu costumo, Rafael, colocar, quando não conhece alguma coisa, o porquê do não conhecimento. Eu poderia dizer o que aqui? Seria assim, acordos dos membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário ou deixo só não conhecer, né? Nos termos do voto do relator, vou colocar assim. Porque eu acho que senão você vai esticar muito, vai ter que colocar nos termos o decreto, vai ter que informar o erro aí. Não, perfeito. Então, você explicou certinho, disse, né, certinho ali o que aconteceu. Então, eu coloquei assim, acordos dos membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário nos termos do voto do relator. Aí fica perfeito. Colegas, agora tem mais 2 do Rafael, depois um da Ana. Então, colegas, vamos agora ao item 385 da pauta. O contribuinte é Posto Shell Salinas Limitada. O relator é o Rafael. Rafael pode, então, passar a leitura do relatório e do voto. Só um minutinho, eu vou abrir ele aqui. Ok. Os processos são iguais, Rafael? Não, eu acho que não, Márcio. Deixa eu dar uma conferida. Eles foram feitos mais tempo, eu não vou lembrar de cabeça aqui, não. Cara, que terror que vai ser quando a gente tiver uma sessão presencial e eu tiver que apresentar um processo que eu relatei em março. Tipo, lá para outubro, setembro, tiver que apresentar, ele tem que lembrar, ter que reler, reestudar, nossa. E aí você vai divergir de você mesmo. Márcia, eu relatei um que é da Dudalina. Aí eu, toda vez, fico olhando a Dudalina, eu falo assim, gente, vocês sabem por que chama Dudalina? Aí as pessoas olham pra mim, não. Então, é porque eu estudei a história. É porque o senhor Duda foi casado com a Rosalina, aí todo mundo, por que você sabe isso? Eu falo, porque é uma longa história que eu preciso ficar lembrando aqui na minha cabeça, que a senhora Duda casou com a Rosalina, não sei o que, aí tiveram os filhos, aí tem uma filha que recebeu uma herança, e é todo do processo. Direto eu vejo Dudalina e falo, sabe por que chama Dudalina? Posso começar? Pode começar. Colegas, então o item 385 da pauta, posto Shell Salinas, do relator do Rafael. Rafael pode então iniciar a leitura do relatório de voto. Tratou-se de lançamento fiscal tributário, folhas 3 a 5, e discriminativa analítica de débito, de folhas 6 a 16, sobre o qual foi notificado o contribuinte em 18 de setembro de 2007. De acordo com o relatório fiscal, folhas 44 e 45, o crédito é relativo às contribuições dos segurados e empregados, decorrentes do confronto entre os documentos GFIP e GPS em relação ao período de janeiro de 2000 a 30 de agosto de 2005. Respectivamente, o contribuinte apresentou impugnação, folha 60 a 66, alegando a decadência para as competências de janeiro de 2000 a julho de 2002. E em procedência do lançamento, com a restituição dos valores pagos, assim como a produção de outros meios de prova, inclusive juntada posterior de documentos, perícia e diligência.
Em julgamento, a DRJ, em julgamento da RJ, folha 115 a 119, negou o provimento da impugnação e manteve o lançamento tributário, conforme emenda abaixo. Intimada a contribuinte interpôs recurso voluntário, folha 124 a 133, no qual protestou pela reforma de decisão. Sem encontrar razões ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Preliminar de nulidade da intimação da decisão da RJ. O contribuinte recorrente alegou em matéria preliminar a nulidade do processo administrativo, visto que teria ocorrido vista de intimação do acordo recorrido. De acordo com o extrato de folha 59, houve o apensamento dos autos número tal, a se reportar a NFLD número 3709358, impugnação, aos presentes autos, sendo este de número aos autos principais. E ao analisar a decisão do RJ, folha 119, tem-se que a mesma não apresenta nulidade, visto que enfrentou todos os elementos do lançamento com a impugnação. Por fim, conforme a certidão de folha 145, em decorrência do vício alegado, uma vez que tratou de números cadastrados, havia sido oportunizado um novo prazo recursal ao contribuinte que permaneceu inerte. Foi apresentada a impugnação e no cadastro do número saiu um número errado. Então ele alegou nulidade disso. Mas tem uma certidão corrigindo, foi ofertado um novo prazo e a contribuinte permaneceu em silêncio. Então eu entendo que não houve nulidade ao ponto de se cancelar o lançamento. Posso continuar, né? Pode. Tá. Quanto ao mérito, a decadência. Aí eu trago a explicação da decadência, eu trago a teoria aqui do artigo 173, da previsão legal do 173, inciso 1 e do 150, parágrafo 4º. E a súmula 99 do CARF. Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, parágrafo 4º, critério para as contribuições previdenciárias, caracteriza o pagamento antecipado, o recolhimento ainda que parcial do valor considerado como devido. Tá? No caso de análise, há que analisar por competência, visto que, como dito, quando ocorreu o pagamento, ainda que parcial, aplicar-se-á a regra do artigo 150, parágrafo 4º do CPM. Por sua vez, existindo qualquer recolhimento, aplicar-se-á a regra do artigo 173, inciso 1 do CPM. Analisa os fatos processuais. O período fiscalizado é de janeiro de 2000 a 30 de agosto de 2005, sendo que a contribuinte recorrente foi notificado o lançamento em 18 de 9 de 2005. Nesse sentido, independente da regra, todas as contribuições até novembro de 2000, inclusive, estão decaídas, visto que venceram até dezembro de 2000. A partir dessa data, aplica-se a regra geral do artigo 173, inciso 1º, do CPM. Tendo os vencimentos ocorreram em janeiro de 2001 e, neste caso, somente as competências que tiveram recolhimento, ainda que parcial, terão decaído conforme o regime de competência. Ao analisar o lançamento de folhas 3 a 5, em descritivo analítico de débito, folhas 6 e 16, por regime de competência, vista a notificação do lançamento em 18 de novembro de 2007, aplicando-se a regra do artigo 150, parágrafo 4º. Pagamento parcial somente ocorreu no mês de competência, em março de 2001. Assim, em relação a tal competência, está fulminado pela decadência. Quanto às demais competências, não houve recolhimento. Assim não ocorreu a decadência. Artigo 173. Logo, volta no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o lançamento tributário em relação à competência março de 2001, somente, visto ocorrida a decadência. Ficou truncada essa redação, né? Até março de 2001. Ficou truncada a redação. Corrigindo aqui, a questão é o seguinte: são lançamentos do referente ao período de janeiro de 2000 a agosto de 2005. E a notificação do lançamento se deu em setembro de 2007. Posso dar uma sugestão? Pode, eu lógico. Colocar assim, ó. Relendo minha redação ficou horrível, tem que arrumar. Dizer que ocorreu a decadência até a competência novembro de 2000, tá? E a competência março de 2001, entendeu? Até a competência
e a competência. Exatamente. Eu vou... Colegas, eu dei uma olhada aqui no DAD, é exatamente o que o Rafael falou, isso mesmo. Na competência, março teve lá R$43, se não me engano, de recolhimento, R$45 de recolhimento. Tá tranquilo. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguém diverge do voto do relator? Isso foi, está em qual volume lá no dado? Foi recolhido como segurados, porque é um lançamento de segurados esse. É lançamento de segurados. Contribuição segurada. E aí tem um recolhimento considerado de segurado. Né? Foi apurado R$331 nessa competência de contribuição, R$331, mas a fiscalização considerou um recolhimento de R$45. E aí está cobrando a diferença só. Então, nesse caso aqui, vê se vocês concordam com esse dispositivo aqui, tá? Veja aí, Rafael, se está de acordo para você. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos. O conhecimento foi integral do recurso, né? Tá. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo-se a ocorrência da decadência em relação às competências até 11 de 2000, bem como a ocorrência da decadência em relação à competência março de 2001. Pode ser assim? 11 de novembro, inclusive, né? Pode ser. Inclusive. Novembro de 2001, inclusive. Isso. Então, a competência dela para falar seria já dezembro, né? Isso. Então fica assim: acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a ocorrência da decadência em relação às competências até novembro de 2000, inclusive, bem como a ocorrência da decadência em relação à competência março de 2001. Tá? Pode ser assim? Todos de acordo? Eu acho que ficou bem claro, né? Não tem erro. Tá, esse foi o item 385 da pauta. Márcio, o 386, na verdade, é sobre contribuições destinadas à Seguridade Social e terceiros. E aumenta para até outubro, 31 de outubro de 2005. Mas é só decadência também.
Um pouquinho, colegas. Agora, mais um do mesmo contribuinte, posto Shell Salinas Limitada, item 386 da pauta, também do Rafael. Rafael, pode então passar a leitura do relatório do voto. Tratou-se de lançamento fiscal, tributário, folha 5 a 7, discriminativo analítico do débito, folhas 8 a 23, sobre o qual foi notificado o contribuinte em 18 de setembro de 2007. De acordo com o relatório fiscal, folha 55 a 57, o crédito é relativo às contribuições destinadas à Seguridade Social, empresa e risco de acidente, e terceiro, salário, educação, INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, dos percentuais descritos no relatório, em relação ao período de janeiro de 2000 a 31 de 10 de 2005. Tempestivamente, o contribuinte apresentou a impugnação, folha 75 a 81, alegando decadência para as competências de janeiro de 2000 a setembro de 2012. E interpretação mais benéfica da lei nos casos obscuros, assim como produção de outros meios de prova, inclusive juntado posterior documentos e perícias. A DRJ negou o provimento à impugnação e manteve o lançamento. Intimada, a contribuinte interpôs recurso voluntário, folha 160 a 69, no qual protestou pela reforma, sem contra-razões ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, deve, portanto, ser conhecido. Aqui, na questão de mérito, vamos falar primeiro da decadência, sobre, de novo, o artigo inciso 1º do artigo 173 do CTN, ou o parágrafo 4º do inciso do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Tá? O período fiscalizado, voltando, é janeiro de 2000 a 31 de outubro de 2005, sendo que a contribuinte recorrente foi notificado no lançamento em 18 de 9 de 2007. Ou seja, nesse sentido, independente da regra, todas as competências até novembro de 2000, inclusive, entendo que estão decaídas. Tá? Aí, passando a analisar o lançamento e o discriminativo analítico do débito, tem que ter por regime de competência, visto que a notificação do lançamento em 18 de 9 de 2007, aplicando-se a regra do artigo 150. E consta o pagamento parcial nos meses março de 2001, maio de 2001, junho de 2001, julho de 2001, agosto de 2000 e setembro de 2001, folhas 10 e 11. Então, assim, entendo que estão fulminados também pela decadência. Tá? Quanto às demais competências, não houve recolhimento e não ocorreu a decadência, aplicação do artigo 173, inciso 1º. Logo, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar o lançamento tributário em relação às competências até novembro de 2000, com fulcro no artigo 173, e as de março de 2001, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2001, com fulcro no artigo 150. É como eu voto. Ok, Rafael, só um instantinho aqui.
Colegas, alguém diverge? Alguém gostaria de fazer um comentário? Não? Alguém diverge do voto do relator? Não? Eu acompanho também. Tá, ficou assim então, vê se vocês concordam. Acordam os membros do colegiado por unanimidade. Esse é o item 386 da pauta. 386. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento em relação às competências março de 2001, maio de 2001, junho de 2001, julho de 2001, agosto de 2001 e setembro de 2001, uma vez que atingidas pela decadência. Como nesse item aqui da mesma empresa eu falo cancelando-se o lançamento, no outro eu falei só reconhecendo a ocorrência da decadência. Acho que no outro eu vou colocar cancelando-se também. Cancelando-se o lançamento. Essa alteração depois de prolatada a decisão, acho que dá para a gente fazer aqui, porque eu não estou mudando o resultado, nada. É só a redação mesmo, né? Porque num eu falo cancelando, no outro eu falo reconhecendo decadência. O contribuinte, na hora de ler, ele fica em dúvida. Peraí, num ele cancelou, no outro ele não reconhece. A gente pode gerar uma dúvida. Então, Dani, eu não me perdi, mas você colocou, inclusive, novembro de 2000, né? Inclusive. a palavra inclusive, não coloquei. Não, mas nesse também você colocou até novembro, né? Eu estava lendo um outro negócio aqui e não prestei atenção. Nesse aqui eu coloquei até novembro de 2001, inclusive. 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 Nos outros, como são as competências salteadas, eu não precisei colocar inclusive, né? São nessas competências. Uhum. Porque ele tem até novembro de 2001, inclusive, por causa da regra do 173, a regra geral. E depois, nas competências que tiveram recolhimento parcial, né? Isso.
Acho que ficou melhor, assim, porque os dois têm um texto parecido, assim, fica mais fácil de entender. Então, nesse que a gente fez agora, o 386 ficou assim: acordos menos cogitados por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando seu lançamento em relação às competências. Daí eu cito todas as competências, uma vez que atingidas pela decadência. E no outro que a gente tinha julgado anteriormente, eu mudei a redação para ficar assim, ó: acordos menos colegiados por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento em relação às competências até 11 de 2000, inclusive, bem como o lançamento em relação à competência março de 2001, uma vez que atingidas pela decadência. Pode ser assim, né? Porque aí é o mesmo texto para os dois, né? Quem lê vai entender perfeitamente. Então pode gerar uma dúvida, né? Num reconhece a decadência e no outro cancela, mas nesse que reconheceu, será que está cancelando? Né? Quem não é muito da área pode ficar em dúvida, né? Então assim não, estamos cancelando mesmo essas competências por decadência. Então fechou. Esse era o 386 da pauta. No 385 e 386 foi dado provimento parcial. Agora, Ana, é um processo de sua relatoria. Colegas, agora é o item 387 da pauta. O contribuinte é Agro Paulista, Representação de Produtos Agrícolas Limitadas. Eu imagino, é REP, né? Tá abreviado. Deve ser Representante de Produtos Agropecuários Limitada, eu acho. O item 387 da pauta. Ana, então pode passar a leitura do relatório e na sequência a leitura do voto. Dani, eles são o 387 ao 391, são todos da mesma empresa e eles são todos decorrentes da mesma ação fiscal. Eles são até bem antigos. Então sim, acho que dá para falar um pouco junto de todos, tá? Perfeito. Você vai começar pelo primeiro, o 387? Pode ser, porque são todos também obrigação acessória e não tem nenhuma obrigação principal. Ok. Então, a ação fiscal que foi feita na empresa, todos os processos são bem pequenos também, o PDF. Tá. Eu vou ler o relatório fiscal, esse pedacinho aqui. De acordo com o relatório fiscal, durante a ação fiscal na empresa, na análise da contabilidade, foi verificada a existência de contas distintas para lançar os serviços prestados por pessoa física e pessoa jurídica. No entanto, constatou-se a contabilização de pagamento lançado na conta serviço de terceiros referente a acordo extrajudicial. Assim sendo, essa conta contém tanto lançamentos de pagamentos a contribuintes individuais, que são fatos geradores de contribuição previdenciária, como outros lançamentos não passíveis de incidência da contribuição. A empresa apresentou documentação que comprova que se trata de ação impetrada pela empresa Singenta contra a Agro Paulista, não se tratando de prestação de serviço por pessoas físicas. Outras irregularidades encontradas foram lançamentos na conta de adiantamento a diretores. Aí ele conta que referentes a empréstimos na empresa junto ao Banco OK e lançamento a crédito dessa conta, porém sem vinculação abaixo dos adiantamentos efetuados. Bom, em síntese, esse foi a ação fiscal, o que o relatório. Então, eles lavraram 5 autos de infração. Um é CFL 34, outro CFL 30, CFL 68, CFL 59, CFL 38. Todos os recursos voluntários são exatamente iguais às impugnações. Eles até colocam o nome no recurso voluntário como impugnação, que à época era para o Conselho de Contribuintes ainda, não era para o CARF. Não tem mais que uma página e são alegações bem genéricas de que não teria ocorrido a infração, aí cita 2 doutrinas e praticamente acaba. Então, nos 5, eu primeiro analiso o que eles falam assim, em um parágrafo, que seria uma preliminar de nulidade por violação ao princípio da ampla defesa. Eu digo que não tem essa violação. E depois, com relação às infrações, eu aplico o artigo 57, parágrafo 3º do RICARF, e adoto os fundamentos da decisão recorrida e nego provimento aos 3.
Aos 5, fazendo a transcrição do inteiro teor dos votos da TRJ. Tá. É isso. Deixa eu só dar uma passada. Ok, Ana, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. E você, daí no caso, nega provimento a todos eles, né? Isso. Mesma decisão, tá? CFL 34, CFL 30, CFL 68, CFL 59, CFL 38. Isso. Tá. Dei uma olhada aqui em todos eles. Colegas, em relação aos itens de números 387 a 391, alguém gostaria de fazer algum comentário? Não. Alguém diverge do voto da relatora? A relatora está dando provimento, negando provimento ao recurso, tá? Encaminhando por negar provimento ao recurso em relação a todos eles, pelas alegações que ela apresentou. Alguém diverge? Ninguém diverge? Então, em relação aos itens... Só um instante. Cadê aquele negocinho de mandar mensagem para vocês? No Jitsi? No canto esquerdo, embaixo da página, do lado da mãozinha. Colegas, então... Abrir ou fechar bate-papo. Colegas, em relação então aos itens 387, 388, 389, 390 e 391, para todos o resultado da turma vai ser: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora a gente passaria para o item da Renata. Mandei uma mensagenzinha aí. Renata, eu não posso abrir a mensagem no Jitsi. Ela disse que volta em 2 minutos. Ela pediu 1 minuto. Ah, tá, ela pediu 1 minuto. Beni, depois desses da Renata, que são 5, tem só o meu pra gente concluir a pauta da manhã. Tá. Então eu acho que a gente deveria fazer se fosse concluir logo essa pauta, que é a primeira pauta de que a gente... Acho que essa internet, Deni. Tá conectado.
E muito IRPF também. Sim. Edene, eu estava só falando aqui com o Gregório, vou te dar essa sugestão, na pauta do próximo mês, inverter, vamos começar julgando contribuição social previdenciária, que pela nossa experiência do mês passado, desse mês, a gente flui com mais agilidade do que a gente tem fluído no IRPF e TR. E aí talvez a gente possa até jogar mais IRPF e TR, que a gente está deixando muitos no próximo mês, né? Estou acumulando muitos. A tua ideia, então, é começar a reunião pelos processos de... Qual matéria? Contribuição. Contribuição previdenciária. Geralmente, processos de contribuição previdenciária não demoram, não são tão rápidos. Não, mas é diferente. O que a gente está jogando são aqueles processos menores de 1 milhão, abaixo de 1 milhão, e normalmente são ou CFLs ou são lançamentos mais simples. Eu concordo contigo se fosse um lançamento mais complexo, um lançamento de acima de 1 milhão, ou os casos que a gente julgaria presencialmente. Mas pela experiência deste mês agora e do mês passado, além do fato de ter muito repetitivo, pode ser que confira agilidade, né? É uma sugestão. Tá, então beleza. Para a próxima reunião, então, eu vou inverter, tá? Vou iniciar pelos processos de contribuição previdenciária. Eu queria sugerir também, paralelamente a isso aí, uma possibilidade. Eu já vi alguns casos aqui meus que a gente indicasse para você, na hora de você formalizar a pauta, olha, já que a gente começa a julgar e julga em cada sessão os primeiros, a não ser quando tem a sustentação, que o relator indicasse, olha, de minha preferência que botasse esses aqui, eu já analisei aqui, a princípio eles vão mais rápido. E aí você distribuiria a partir já da análise, da sugestão do relator. Porque independente do tributo... Mas veja só, colegas, quando eu recebo a lista de processos, né, indicados para a pauta, eu tenho que organizar a pauta para a nossa sessão, vocês podem, com certeza, mandar um e-mail para mim, entrar em contato e falar, Deni, olha, esse processo aqui eu gostaria que se julgasse antes desse, ou juntasse... Pronto, é isso aí. A parte de vocês, que vocês indicaram, vocês me passem o que é melhor para vocês, né? Eu, na hora que vou organizar a pauta, eu procuro juntar matérias que são parecidas, né? Nessas sessões virtuais, o que eu estou fazendo? Eu estou procurando deixar os processos mais complexos para a segunda metade da sessão e os mais aparentemente tranquilos para a primeira metade. Porque se a gente começa a sessão, por exemplo, de manhã, e pega um processo daqueles bem cabeludo, assim, né, e que gasta muito tempo, a gente acaba julgando poucos processos e esse difícil acaba às vezes nem conseguindo julgar, sair com vista e tal. Então eu tenho deixado os mais simples no começo e os mais complicados por final. Mas sempre que vocês quiserem me passar uma orientação de como organizar os processos de vocês dentro da pauta, vocês me passem, tá? Eu até agradeço, né? Porque senão eu fico sozinho naquela, tentando organizar, mas se vocês puderem me ajudar e passar uma orientação, Deni, eu prefiro que você paute em tal dia, em tal horário, ou nessa ordem, me ajuda bastante, tá bom? Então tá, mas a sugestão tua com certeza é bem válida, Francisco. Então, Márcio, fazemos o teu processo ou fazemos os da Renata? Não, os da Renata, claro que são 5. Eu quero só dizer que só vai faltar um meu, aí dá um esforcinho pra gente concluir a pauta da manhã. Tá bom, então. Renata, só diga para nós antes de você começar, esses teus são tranquilos? Olha, eles são, mas eles não é assim, você faz um, faz todos. Eles são parecidos, mas não são idênticos. Tá. Não são univitelinos, né? Não são. Cada um vai ter um destino, assim, diferentezinho, assim. Por exemplo, esse primeiro, por exemplo, que a gente vai ver agora é a inovação em sede recursal. Então, eu não vou conhecer. Tem outros que eu vou adotar a decisão da TRJ. Tem outros que eu vou analisar. Então, eles são diferentes. Cada um é um. Perfeito. Posso sugerir? Pode. Por que não faz esses dois da Renata, faz o do Márcio e a gente fecha amanhã? É que o Márcio estava querendo fechar amanhã mesmo, assim, né? Com todos, né?
Veja, a gente tem ainda o quê? Uns 15 minutos. Vamos ver o andar da carruagem, tá? Se não der, daí a gente encerra aí. Vamos tentar? Maravilha, vamos A lá. gente pode voltar depois das 2, tá? A gente atrasa um pouquinho o almoço aí, não tem problema. Você vai começar na ordem da pauta, Renata? Vamos. O 387, né? Deixa eu ver só qual é o segundo, que é o 392, é o final. Deixa eu ver o que ele é aqui. Peraí. 392, 393, final 18. Tá, eu acho que a gente faz primeiro o 392, depois a gente faz, acho que o 395. Tá, Então, só um instantinho então, Renato, só um instantinho, você já vai começar, só um instantinho. Tá, você vai começar por qual, Renata? Na ordem mesmo? 392? 392, depois acho que a gente faz 395. Tá. Então, colegas, a gente vai passar agora ao item 392 da pauta, de relatoria da conselheira Renata. O contribuinte é Carreira Comércio e Engenharia de Obras Limitada. Renata, então pode passar a leitura do relatório e do voto. Tá. Então, vamos lá. Trata-se de auto de infração lavrado contra o órgão recorrente por infração ao disposto no artigo 49, parágrafo 1º, linha B da Lei 8.202 de 91, combinado com o artigo 256, parágrafo 1º, inciso 2º, parágrafo 3º do Decreto 30.048 de 99, por ter deixado de matricular no INSS no prazo de 30 dias do início de atividade diversas obras de construção civil executadas entre o mês 1 de 97 e 2 de 2003, relacionadas no anexo 1 do auto de infração. Informa o relatório fiscal que não constam autos de infração lavrados contra a empresa em ações fiscais anteriores, nem a ocorrência de outras circunstâncias agravantes. O relatório fiscal de aplicação da multa, por sua vez, informa que a multa aplicada foi de R$ 1.195,02 por obra de construção civil não matriculada, totalizando R$ 68.121,84, de acordo com o artigo 283, inciso 1º, linha D, e artigo 373 do Decreto 3.048 de 99, considerando que não houve ocorrência de circunstâncias agravantes do artigo 290 desse mesmo decreto, e que a multa foi atualizada conforme portaria MPS número 142 de 2007. Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tentativamente, alegando em síntese que a maioria das obras descritas no anexo 1 do auto de infração teriam sido atingidas pela decadência nos termos do artigo 131, inciso 1º do CTN. A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim emendada, e aqui eu transcrevo a emenda. Cientificado dessa decisão, aos 10 de 11 de 2008, o recorrente apresentou recurso voluntário aos 2 de 2 de 2008, no qual reproduz os mesmos argumentos constantes de sua impugnação, apresentado em segunda instância de julgamento, e ainda acrescenta outros inéditos. Sem contrarrazões, é o relatório. O recurso voluntário é tempestivo, mas somente pode ser conhecido em parte. Com efeito, o recurso está dividido em 2 capítulos. No primeiro, reprodução fidedigna da impugnação, apresentada à primeira instância de julgamento, o recorrente defende a decadência da maioria das obras descritas no anexo 1 do auto de infração, nos termos do artigo 173, inciso 1º do CTE. Nessa linha, nos mesmos exatos termos em que faz a impugnação, argumenta que a maioria das obras destacadas no anexo 1 tiveram início no ano de 2001, decaindo o direito à administração de constituir débito sobre elas em 31 de 2 de 2006.
da relação constante do anexo 1, as únicas que não foram atingidas pela decadência foram aquelas matriculadas de ofício sob os números tais aqui, relacionam as obras aqui embaixo, que eu relacionei aqui embaixo para vocês. Diante de todo exposto, a recorrente pede e espera que o presente recurso seja deferido, afastando as obrigações impostas no AI debitagem número tal, fazendo prevalecer as melhores regras de nosso direito por ser medido de justiça. Só um minutinho, já chegou para o fim já. Ocorre que o julgador de primeira instância julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo recorrente, então impugnante, justamente para reconhecer que, em se tratando de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, não há que se falar em antecipação de pagamento e, deste modo, não se aplica o parágrafo 4º do artigo 150 do CTE. Deste modo, a regra do artigo 173, inciso 1º, encontra-se, desse modo, seguindo a regra do artigo 173, inciso 1º, encontram-se decadentes os valores apurados para as obras iniciadas e não matriculadas de 1 de 97 a 11 de 2001, que serão deduzidas do valor total da multa aplicada no presente auto de infração, conforme planilha abaixo. E aqui está a planilha onde ele relaciona todas as obras atingidas pela decadência. Ou seja, a decadência do crédito tributário cobrada por meio da NFLD de todas as obras com início até o ano de 2001 já foi reconhecida pelo julgador de primeiro grau, tal como requerido na impugnação e ora novamente suscitada no recurso voluntário, razão pela qual o recorrente não tem interesse recursal que este mesmo tema seja novamente analisado por este tribunal, uma vez que dessa nova análise, porque não lhe trará nenhum proveito do ponto de vista prático, não é necessária ou sequer útil. Desse modo, este ponto do recurso voluntário não deve ser conhecida por faltar ao recorrente interesse recursal. No segundo capítulo do recurso voluntário, o recorrente, em suas próprias palavras, apresenta novo pedido e passa a fazer alegações várias em relação a obras específicas, tais como se trata de obras em que houve pequenos reparos e os valores das contribuições sociais foram devidamente recolhidas, não tendo havido prejuízo ao erário, aponta caso em que acredita ter havido equívoco por parte da autoridade lançadora, que acusa a ausência de SEI. Em outros casos, entende que houve decadência de acordo com o enunciado de súmula vinculante editado pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, todos esses argumentos se trata de argumentos novos, inéditos, que o recorrente traz apenas em seu recurso voluntário e que não foram apresentados ao julgador de primeira instância, e que, portanto, não podem ser reconhecidos nessa instante de julgamento em face da preclusão. Realmente, nos termos do artigo 16, inciso 3º, que dispõe, o que a gente já sabe, está reproduzido aqui, conforme o artigo 17 do decreto 70265, considera-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Desse modo, a impugnação apresentada pelo recorrente estabeleceu os limites da lide instaurada e, assim, também para o conhecimento da matéria pelo julgador de primeira instância e de segunda instância, razão pela qual os argumentos novos, trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos quais não teve a oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância, não podem ser apreciados por este colegiado em grau de recurso, em face da ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. Nesse sentido, os números são os julgados desse tribunal, aqui relacionados, e, desse modo, essa matéria constante do segundo capítulo do recurso voluntário também não pode ser conhecida. Por tudo exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário. Este é o primeiro caso, 392. É assim que eu encaminhei o voto. Ok, colegas, a conselheira relatora, então, em relação ao item 392 da pauta... Alô? Ah, não. A conselheira, então, relatora, em relação ao item 392 da pauta, está encaminhando por não conhecer do recurso voluntário, por dois motivos, né? Por falta de interesse recursal e por falta de pré-questionamento. Para não colocar tudo isso na decisão, eu vou enxugar e só colocar o não conhecimento.
Antes eu queria saber, algum conselheiro gostaria de comentar o voto da relatora? Alguém diverge do voto da relatora? Então tá, colegas, eu vou consignar o seguinte resultado na ata. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário nos termos do voto da relatora. Ok, Renata? Aí fica por conta do teu voto. A questão eu teria que explicar certinho, né? Se fosse só uma das razões... Eu puxei para voto por não conhecer. Eu não separei também, se colocar. Eu só coloquei não conhecer do voto do recurso voluntário nos termos do voto da relatora. Tá bom? Colegas, vamos passar agora para o item 393 da pauta, que é da mesma contribuinte e também da mesma relatora. Renata, então pode passar aí. Aliás, é o 395, né? Podemos ir para o 393 também, tanto faz, na realidade. Falar do 395. Então vamos para o 393, então. Tá, vamos. Colegas, 393. Eu tinha esquecido que você tinha falado do 395. Não, eu acho que no fundo também tanto faz. Então tá, a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Então vamos lá. Exatamente. Deixa eu ver aqui qual que é esse aqui. Tá. Esse aqui eu faço um pedacinho de decadência, o resto eu adoto a decisão da DJ. Então vamos. Trata-se de auto de infração lavrado contra o hora recorrente por infração ao disposto no artigo 32, inciso 2º, da Lei 812, combinado com 255, inciso 2º, parágrafos 13 e 17 do Regulamento da Previdência Social, tendo em vista que, de acordo com o relatório fiscal da infração, deixou de lançar mensalmente títulos próprios de sua contabilidade de forma discriminada os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias contadas, as contribuições da empresa, os totais recolhidos no período de 1 de 97 a 2 de 2003, conforme descrito no relatório fiscal anexo ao auto de infração, a folhas 19 e seguintes, ensejando a desconsideração da contabilidade da empresa do período em questão. Pela prática da infração em questão, foi aplicada a multa no importe de R$ 11.951,21, de acordo com o artigo 283, segunda linha A e 373 do Decreto 3.048 de 99, combinado com o artigo 102 da Lei 8.212. Notificado o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, foi julgado improcedente em decisão conforme ementa abaixo. Cientificada dessa decisão, o recorrente apresentou recurso voluntário, no qual reproduz as alegações constantes de sua impugnação. O recurso voluntário é tempestivo, estão presentes os demais requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual ele conheço. Aqui tem um pedacinho que eu tenho que tirar, que é parte de algum outro que ficou aqui. Conforme relatado, o recorrente foi autuado por ter deixado de lançar mensalmente em títulos próprios sua contabilidade, de forma discriminada, só de geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos no período de 1 de 97 a 2 de 2003, conforme descrito no relatório fiscal anexo ao auto de infração, ensejando a desconsideração da contabilidade da empresa no período em questão e aplicando a aplicação da penalidade impugnada. De acordo com o que consta do relatório fiscal, as informações não lançadas dizem respeito, em suma,
a dados referentes a obras de construção civil realizadas pela recorrente no período em questão, tais como materiais, serviços de terceiros, mão de obra própria, etc., que ou não foram lançadas ou foram lançadas de maneira irregular. Em seu recurso, reproduzindo as razões de defesa de sua impugnação, o recorrente alega a decadência do direito do fisco de aplicar a multa, já que todas as obras constantes do anexo 1 tiveram início no ano de 2001. As omissões se referem ao ano de 2002 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212 de 2001 são inconstitucionais. Assim, a decadência ocorreu aos 31 de 12 de 2006, segundo seu entendimento. No mérito, alega que o artigo 225, parágrafo 13 do Decreto 3.048 determina que a fiscalização dos livros e registros contábeis da empresa seja realizada no prazo impreterível de 90 dias após a ocorrência dos fatos geradores, o que não ocorreu, em que a suposta incorreção da escrituração contábil teria acontecido no período de 1 de 97 a 12 de 2003, e a fiscalização somente se deu no mês de dezembro de 2007. Assim, a descaracterização da contabilidade da recorrente é indevida, pois transcorrido o prazo estabelecido no dispositivo mencionado, consolidam-se como verdadeiros os registros contábeis lançados nos livros da empresa e sua escrituração não pode ser desconstituída extemporaneamente pela autoridade administrativa. Afirma ainda que determinados equívocos são perfeitamente compreensíveis, tais como os envolvendo os registros das obras CEMEI Maria Lázara e MF João dos Santos, cujos lançamentos foram feitos globalmente no centro de custo da tomadora de serviços Prefeitura Municipal de Campinas, pelo fato de todos os serviços prestados nessas instituições de ensino serem decorrentes de único edital de licitação. Relativamente ao ano de 2003, alega que os erros apontados são apenas pequenos deslizes de contabilidade que não trouxeram qualquer prejuízo ao erário. Da decadência. Conforme relatado, o auto de infração abrange o período de 1 de 97 a 2 de 2003, no qual teriam sido realizadas as obras cujos fatos geradores não foram lançados nos termos do que determinam os artigos 32, inciso 2 da Lei 8.212 e 225 do Decreto 3.048 de 99, abaixo transcritos. E aqui estão os dispositivos legais que determinam aí a obrigação acessória de descumprir. O recorrente foi notificado da lavratura do auto de infração aos 12 de 2 de 2007, conforme o AR de folhas 137, e alega decadência do direito de fisco de aplicar a multa sob o argumento de que todas as obras constantes do anexo 1 tiveram início no ano de 2001. As omissões se referem ao ano de 2002 e os artigos 45 e 46 são inconstitucionais. Assim, afirma que a decadência ocorreu aos 31 de 2 de 2006. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento expresso no enunciado de súmula vinculante número 8, no julgamento proferido aos 12 de junho de 2008, reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei 8.212 de 91. E aqui está o enunciado de súmula vinculante que, de fato, reconhece que os artigos 45 e 46, que tratam da pressão e decadência do crédito tributário, são inconstitucionais. Desde a publicação do enunciado em questão, a Fazenda Pública não pode mais exigir contribuições sociais ou impor multas por descumprimento de obrigações acessórias correlatas, aproveitando-se do prazo de 10 anos previsto no dispositivo declarado inconstitucional. Aplicam-se, portanto, na contagem do prazo decadencial as normas do Código Tributário Nacional, quais sejam o artigo 150, parágrafo 4º ou 133, inciso 1º, a depender das circunstâncias verificadas em cada caso concreto. Anote-se que, nos termos do enunciado de súmula da jurisprudência deste Tribunal Administrativo de número 148, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o artigo 133, inciso 1º CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata, ou esta tenha sido fulminada pela decadência, com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Como dito acima, o auto de infração compreende o período de 1 de 97 a 2 de 2003 e obras que foram realizadas nesse interregno. A constituição do crédito tributário se deu aos 12 de 2 de 2007 com a notificação do auto de infração.
teria havido decadência apenas relativamente a obras do período anterior a 1 de 2007, permanecendo no período posterior. No entanto, considerando que a multa aplicada é única, independentemente do número de infrações cometidas, o fato de ter havido decadência com relação a esse período não altera a penalidade aplicada, que deve ser mantida. No mais, considerando que o recurso voluntário se trata de reprodução da impugnação, que não acrescenta nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o artigo 57, parágrafo 3º do anexo 2º do regimento interno do CARF, aprovado pelo artigo 343, adota o seguinte trecho da decisão de primeira instância, abaixo produzido para que venha integrar o voto, o presente voto como razões de decidir. E aqui eu digo para vocês o que acontece. A gente está sendo mantido, né? A gente está negando o provimento do recurso. Por quê? Porque, como vocês podem perceber da leitura do relatório, o recorrente admite a prática da infração, na medida em que ele fala que é o que a relatora, né, do acórdão recorrido, que eu estou mantendo, ela diz, ele concorda que ele praticou a infração, quando ele diz que, com relação às obras tais, ele realmente, ele fez tudo por um mesmo centro de custo, porque era e não por centros de custos distintos, separados, como ele deveria ter feito, porque eram decorrentes da mesma licitação, e com relação ao período de 2003, que foram as únicas, na verdade, infrações que ele de fato impugnou, ele fala isso são meras infrações de só menos importância, que não causaram que não causaram prejuízo ao erário. Então, ele, na verdade, ele concorda com a prática que ele de fato praticou a infração, então confessa, então a multa está sendo mantida. Então, é isso, eu estou mantendo a decisão da DRJ, que é nesse sentido. Então, estou votando por negar provimento ao recurso voluntário. Vocês querem que eu leia? Por mim não precisa, não. Alguém gostaria que lesse? Não, né? Colegas, em relação ao item 393 da pauta, a conselheira relatora está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar, fazer algum comentário em relação ao processo, o voto? Não. Alguém diverge do voto da relatora? Também não. Então, em relação ao item 393 da pauta, vai restar assim consignado na ata. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos para o item 393. Esse foi o 393. Agora vamos para o 394. Renato, o 394 também é de sua relatoria. Você pode, então, iniciar a leitura do relatório e do voto. Beleza. 394. Vamos lá. Minutinho. Isso é CFL 38. Esse aqui é simples. Na verdade, é uma apresentação de livros. Eu posso até falar para vocês. Ele foi autuado por não apresentação, na verdade, o período abrange. O período é de 1 de 98
mãe, de 2002, mãezinha. tem decadência e tal. Ó, pode encomenda. Ele alega, que eu já vou, evidentemente. tá? Mas pode encomenda E ele, à vontade, tá? para apresentação de vários Tô na documentos. reunião, né? ela atrasou um pouquinho. Livro, Mas pode- ele foi autuado, na pode verdade, encomenda, por não deixa aí a apresentar comida, livros, vai fazer as diário, coisas que tem que fazer, que eu razão, já chego, e tá toda bom? aquela documentação, LTCAT, Então tá, um beijo, PMK, PCMSO, PMRA, todos aqueles documentos. Aí, o que acontece? Ele alega decadência, né, e o que acontece? Realmente, ele, em tese, tem a súmula, né, a súmula 45 e 46 foram declaradas inconstitucionais, só que aqui também, nesse caso, a multa é única, né, e realmente o período é, na verdade, de 97 a 2003, e ele não apresentou o diário Razão, né, de 98, e 97 e 98, mais o LTCAT, o PCMSO, todos esses livros, ele não apresentou de todo o período. Então, e a multa é única, então, independentemente de ter a decadência por isso ou não, subsiste a multa de qualquer maneira, porque subsistem as outras infrações, né? Então, subsiste a multa de qualquer maneira. E quanto ao mérito da infração apontada, a matéria em controvérsia, já que a autuada em sua defesa confessa que realmente não apresentou os livros razão. Eu não sei se vocês querem que eu leia, preciso ler, né? Acho. Por mim não precisa, Renata. Porque a infração realmente ela se resume a isso, a infração por não apresentação desses documentos. Deixa eu até apagar aqui umas coisas que eu escrevi aqui. E a infração diz respeito a isso. Ele foi intimado para apresentar todos esses documentos desse período grande, né? Impugnou a decadência. Se ele não tivesse impugnado, a gente teria que reconhecer se efetivamente tivesse acontecido, mas ele deixou de apresentar o diário Razão de 97 e 98, mas todos os outros documentos, esses documentos aí de previdência, né, de normas de previdência, de segurança do trabalho, ele não apresentou relativos a todo o período. Então, como a multa aplicável é uma multa única, independente de quantos documentos ele tenha deixado de apresentar, então a multa acaba subsistindo, ainda que ele tenha deixado de apresentar um único documento, né, em período válido. Então, é isso. E ele também nem contesta, ele diz que ele diz que com relação a esses documentos, ele não tinha que apresentá-los, esses documentos, LTCAT, PCMSO, tá, enfim. Então, ele não contesta, ele realmente admite que eles não foram apresentados. Então, eu estou mantendo, com relação à decadência, eu mesmo fiz essa parte da decadência, e no mais, estou adotando a decisão da DRJ e negando provimento ao recurso. Ok, então, colegas, em relação ao item 394 da pauta, a conselheira relatora está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? É uma multa por não apresentação de documentos, é bem tranquilo, né? Alguém diverge do voto da relatora? Não? Então tá. Então, em relação ao item 394 da pauta, ficou assim: acordo dos membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Agora vamos passar para o item 395 da pauta, também de relatoria da conselheira Renata. Renata, pode então passar a leitura do relatório e do voto.
Um minuto. Deixa eu ver isso aqui. Esse aqui. Esse aqui é uma decadência que eu estou reconhecendo o período que uma única competência não foi reconhecida pela DRJ. Tá. Posso ir direto para o voto? Pode. Decadência pode ir direto para o voto. Que é basicamente contribuição previdenciária. Então, conforme se verifica do demonstrativo sintético do débito, o presente processo tem por objeto o lançamento de contribuições previdenciárias das competências de 1 de 97 a 12 de 2001, conforme o demonstrativo sintético está nas folhas 58. O contribuinte foi notificado do lançamento por via postal aos 11 de dezembro de 2007, conforme a R de folhas 203. A decisão recorrida reconheceu a decadência parcial do crédito tributário, com fundamento no artigo 173, inciso 1º do CTN, tendo em vista o reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.202 de 91, pelo Supremo Tribunal Federal, ao entendimento de que nos termos... Não, é 154. Foi no 154, preciso aqui eu errei, ó. O crédito tributário. Aqui vou tirar esse 173 aqui. Então, vamos lá, deixa eu ler de novo. A decisão reconhece a decadência parcial do crédito tributário, tendo em vista o reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da lei... Desculpa. A decisão reconhece a decadência parcial do crédito tributário, tendo em vista o reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da lei 8.202 de 91, pelo STF, ao entendimento de que, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, como o que se homologa é o pagamento, não se pode considerar ocorrida a dita homologação tácita quando houve recolhimento insuficiente. Ah, tá, então era 73 mesmo, 173 tá certo. Exato, tá. Tá. Assim, restou mantida a competência 2 de 2001, contra o que o recorrente, ora, se insurge por meio de seu recurso, tá? Entendemos que não tem razão que o julgador de primeira instância. Com efeito, os prazos instintivos do direito da fazenda pública de constituir o crédito tributário estão disciplinados no artigo 150, parágrafo 4º e 173.1 do CTE, cuja incidência, no caso concreto, depende do comportamento do sujeito passivo em relação ao cumprimento da obrigação tributária que lhe compete. Aí, artigo 150, aquela tese lá que a gente já sabe. Comungando esses dois dispositivos, tem-se que haver antecipação do pagamento do tributo pelo sujeito passivo em 150, no que diz respeito à vantagem decadencial para a constituição do crédito tributário pela fazenda, exceto constatados fraude, dolo ou simulação por parte do sujeito passivo. Hipótese em que o prazo para a constituição do crédito tributário acontecerá a partir da ocorrência do fato gerador. Por outro lado, não havendo antecipação, o 173 e etc. Este é o entendimento firmado pelo STJ no julgamento daquele RESP.
do que resta no procedimento do 543C do CPC de 73, atual artigo 1036 do NCPC, que deve ser reproduzido por este Conselho. E, nesse sentido, afeta a jurisprudência deste tribunal. Do mencionado anexo 2, no presente caso, o próprio relatório fiscal informa a folha 136 que, na apuração do débito, foram deduzidas todas as guias de recolhimento apresentadas e confirmadas em nosso sistema, conforme consta nos anexos 1 e 2, notificação fiscal de lançamento de débito, NFLD debitade número tal. Consta do anexo 2, notificação fiscal de lançamento de débito, NFLD número tal, que é esta, para o período 1 de 2000 a 2 de 2001, todos os recolhimentos referentes à mão de obra própria, discriminados por obras de construção civil e utilizados para deduzir do salário de contribuição apurado, independentemente da competência a que se referem os recolhimentos, tendo sido todos devidamente alocados, conforme demonstrado. Do mencionado anexo 2, por sua vez, é possível verificar valores recolhidos relacionados pela autoridade lançadora à competência de 2 de 2001, o que está na folha 168. De modo que, havendo recolhimento antecipado do tributo relativos a essa competência, o prazo para a constituição do crédito tributário é aquele previsto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Entendimento este consolidado neste tribunal, conforme enunciado no número 99 da súmula de sua jurisprudência. Que eu reproduzo a súmula. Desse modo, tendo em vista que permanecem em discussão apenas as contribuições previdenciárias relativas à competência de 12 de 2001, que houve recolhimento antecipado relativamente a essa competência, bem como que o recorrente foi notificado do lançamento aos 11 de 2 de 2007, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, efetivamente consumou-se a decadência. Por tudo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para declarar extinto o crédito tributário nos termos do artigo 156, inciso 5º do CTN, relativamente à competência 12 de 2001. Aqui. Só um instantinho, tá, Renata? Sim. Só um instantinho. 2 milissegundos. O quanto vocês precisarem. Não, bem rapidinho. Não, essa história de decadência eu agradeço como público. Eu conto 1 milhão de vezes essas decadências. Eles têm até quebra mental. Pode falar, Renata? Claro. Essa rubrica de você está entendendo, essa competência que você está entendendo como decadente, esses pagamentos são relacionados a esses segurados aí? Esse recolhimento é aquele genérico 2100, então, ou eles são específicos do universo? Peraí, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o meu som para eu não te ouvir direito. Fala, pode falar. Já colocou, né? Olha só, esse recolhimento, esses recolhimentos é para fazer de respeito ao grupo, esse grupo de segurados que você está se referindo aí, ou é aquele recolhimento genérico 2100?
Olha, eu considerei aqui que são os recolhimentos, ele própria diz que todos os recolhimentos foram considerados. O próprio fiscal diz isso. Não, mas eu pergunto o seguinte, veja bem, qual é o grupo, a rubrica que você está analisando? A rubrica. Peraí, deixa eu ver. Posso interceder também, Luiz? Só recordando o teor da súmula CAF número 99, que fala que... Independente da rubrica, né? Independente da rubrica. Isso, que fala para fim da aplicação da regra decadencial do artigo 150, parágrafo 4, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado, recolhimento, ainda que parcial, valor considerado como devido pelo contribuinte, na competência do fato gerador que se referir à atuação, mesmo que não tenha sido incluída na base de cálculo do recolhimento, parcela relativa à rubrica especificamente exibida no auto de infração. Eu conheço fórmula, mas já foi amplamente discutida, né? Mas eu agradeço a leitura pela presteza, mas a interpretação que nós temos na turma, pelo menos em outras conclusões, o Ben pode falar com bastante propriedade, é que inclusive já foi bastante discutido a própria gente que estudou lá, que essa leitura ela não é tão ampla. Há determinado tipo de figurados que nunca foram empregados da empresa, não sei se é o caso. Por exemplo, os contribuintes individuais que se tornam segurados, que a caracterização delas são de emprego, e em que relação a esse grupo, a esse universo de segurados, nunca houve recolhimento de contribuição previdenciária. E a interpretação que existe, pelo menos nas conclusões anteriores dessa turma, é que essa se aplicaria apenas ao grupo de segurados para os quais houve recolhimento em algum momento pela empresa. Um raciocínio fácil de deduzir, porque se você for considerar somente aquele 2100, aquela contribuição patronal lá de 100%, tá, do COPES, ali quando ele faz ali, se a rubrica for cobrar os empregados, evidentemente que ele tem recolhimento para aqueles empregados, né? Mas se for contribuinte individual, por exemplo, que passa a ser considerado como empregado, e ele nunca recolheu em relação a esse grupo, não há de se falar de recolhimento antecipado. É um recolhimento de uma coisa disso, que a própria Renata fazia parte, né, dessa função, o Gregório e o Den, essa compulsão mesmo desses três. É por isso que eu perguntei, porque eu só vou aceitar se, quer dizer, já vou me antecipando, né, eu só vou pela decadência se se enquadrar nessa situação aí. Luiz, mas eu acho que o Dani tem um posicionamento que ele aceita, não é? O Dani é um dos maiores baluartes desse grupo. Você que tinha mudado dele, mas eu não tenho, Mas isso aqui é tudo mão de obra própria, não é? Renata, não é tudo mão de obra própria? Não é enquadramento Não, tudo mão de obra própria. É tudo mão de obra própria. Aqueles segurados, já estão segurados empregados desde sempre, né? Eu estou olhando o DAD, nosso DAD é enorme de grande. Luiz, pelo que eu vi aqui, é tudo mão de obra própria, tá? Eu só trouxe a discussão inclusive para introduzir o Márcio nesse conceito, porque o Márcio, eu acho que é a primeira vez que o Márcio volta
ter contato com um julgamento assim específico, e é bom que ele fique sabendo que existe essa linha de raciocínio. Eu, inclusive, Márcio, já cheguei a fazer umas sugestões de alteração da súmula 99. Eu acho que a súmula 99 ela podia ter sido talvez melhor redigida, sabe? Mas, colegas, alguém gostaria de fazer mais algum comentário em relação a esse processo da Ana? Não? Alguém diverge do voto da relatora? Você quer, Ana? Luiz vai divergir. É que a relatora é a Renata e não a Ana. Não, eu não O vou. processo da Ana, mas é processo da Renata. Eu fui da Renata, mas não, eu não vou. O líder já disse que está tudo ok. Não. O líder Não. da própria tese já disse que está ok. Não vou. Quem sou eu para questionar? Tá joia. A própria fiscalização tem um documento que ela anexou aqui nos autos falando que é mão de obra própria, né? Essa página, inclusive, que a Renata cita lá, 168, lá ela traz lá um documento da fiscalização e fala que é mão de obra por construção, tomador, mão de obra própria, fala. Mas então tá. Alguém diverge, então, do voto? Ninguém diverge? Vamos lá, então. Então, em relação ao item 395 da pauta, a conselheira relatora encaminha por dar provimento ao recurso voluntário. Tá? Renata, no seu voto você fala nos termos, artigos 156 e tal, mas eu só vou dar provimento no dispositivo, pode ser? Claro, fique à vontade. Acordos. Então o item 395 da pauta vai restar assim consignado na ata. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso voluntário. Tá? Dar provimento. Gente, eu sei que vocês estão com fome, mas acho que dá para terminar pelo menos. O Márcio queria fazer mais o dele, mas não sei se. Eu pergunto, não, pode ser. Eu peço autorização, se possível, depois do almoço, para terminar a pauta da manhã. É algo simbólico. Tá, pessoal, eu concordo. É que eu preciso descer pegar comida, senão vai fechar o self-service e não tem almoço em casa. Eu posso apresentar à tarde, não tem problema. Se eu puder jogar o da tarde, já que a gente já jogou alguns de outros dias para o outro dia seguinte, eu acho que eu posso jogar para tarde, sim. Tá, olha, se vocês quiserem, a gente pode fazer o seguinte. Esse teu é tranquilo, Márcio? Ele não vai trazer polêmica para a turma, mas ele não é tranquilo, que ele é detalhado. Ele exige que eu leia, que eu explique. Ele não vai ser rápido, entendeu? Não, então... Vamos combinar o da Renata, só falta um para terminar essa sequência do contribuinte. Esse teu é tranquilo, então, Renata? Podemos terminar ele? Deve ser, vamos. Que nem esses aqui, deve ser. Eu não me lembro dele. Então, vamos lá. Gente... Mas deve ser, todos são, mais ou menos, a mesma coisa. 396, então. Sim, deve ser. Sim, deixa-me ver. Tá. Renata, pode fazer até um resumo, tá? Um resumo do relatório e já passar para o voto e fazer um resumo do voto mesmo. Tá bom, peraí. Um minutinho que eu saí da Passatê sem querer. Ai, meu Deus. Só por Deus. Mas, meu amigo Luiz, eu vou estudar melhor a súmula número 99, até porque eu acho que eu não compliquei, embora saiba da existência, vou ler alguns acordos, mas aparentemente para mim, desde o início, eu não tinha dúvida não, parecia dizer assim, olha, qualquer recolhimento que tenha naquela competência já vale o conto pelo parágrafo 4º do artigo 150. A Elaine, que é uma das idealizadoras, até onde eu sei, né, da súmula 99, e isso ela já conseguiu em alguns votos dela, ela diz que a súmula 99 é para salário indireto. Então, por exemplo, você pagou um salário para um empregado, recolheu contribuições em relação àquele empregado e pagou uma verba para ele que, no teu entendimento, essa verba não seria base de cálculo de contribuições. Pagou um bônus, pagou uma participação nos lucros, pagou alguma coisa e não recolheu em relação a essa verba, né? Um salário indireto.
Aí a fiscalização enquadra aquela verba extra como base de cálculo e lança. Tá? Em relação àquela verba, o contribuinte não recolheu nada, mas é um salário indireto. Nesse caso, se aplica a súmula 99. Tá? Não importa qual verba. Se a empresa recolheu alguma coisa em relação àquele empregado, aquela verba extra é salário indireto, e aí se aplica a súmula CARF 99. Agora, por exemplo, no caso de uma situação bem... A empresa lá tem seus funcionários, e ela pega e contrata lá pejotização, entendeu? Contrata uma pessoa jurídica, os sócios, é uma pejotização, e a fiscalização enquadra aqueles PJs, os sócios, como empregados. E em relação a esses, é o meu entendimento daí, veja, é o meu entendimento, cada um pensa de um jeito. É o entendimento da Elaine também. Eu não sei se ela está mantendo assim, porque tem uns entendimentos diferentes na Câmara Superior. Mas em relação a esses PJs, para mim não tem antecipação do pagamento. Entendeu? Não tem. Esse é um exemplo. Tem outros exemplos, né, que dá para a gente citar. Qualquer outro, por exemplo, quando também havia esses casos aí. Retenção de 11%, por exemplo, quando toma obra, serviço de cessão de mão de obra. A empresa fez o recolhimento normal sobre a folha e tal, mas tomou serviço por meio de cessão de mão de obra de uma empresa e não fez a retenção de 11%, alguma coisa assim. Aqueles recolhimentos que ela fez não servem para justificar antecipação de pagamento em relação a essa retenção de 11% que não fez, né? A questão da subrogação, né? A empresa que compra produto rural é subrogada, se ela não recolheu nada em relação à subrogação, mas em relação à folha ela recolheu, não teve antecipação. Mas veja, esse é o meu entendimento, né? Eu sei que existem entendimentos, tem conselheiros que entendem que qualquer recolhimento, não importa, qualquer recolhimento está valendo, né? Eu já não entendo assim. Mas, gente, isso aí é discussão para uma semana de videoconferência. Renata, tá tudo certo aí? Podemos começar? Sim. Colegas, o item 296 da pauta. Vamos fazer esse, então, como último item da nossa sessão da manhã. Vamos deixar, então, de fazer. Desculpa, tá, Márcio, o seu voto. E aí, se der, a gente faz no período da tarde, daí, tá bom? Renata, então, colegas, item 396 da pauta, considera Renata. Renata pode, então, fazer a leitura do relatório do voto. Se puder fazer um resumo, desde já agradecemos. Então, eu vou ler essa parte que eu destaquei em amarelo, só porque vocês já sabem bastante, basicamente tudo mais ou menos o mesmo contexto. Então, trata-se de NFLD, lavrada em 10 de 2 de 2007, contribuições devidas à Seguridade Social relativas à parte dos empregados, empresa e financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas a terceiros, abrangendo o período de 1 de 2002 a 2 de 2003, no montante de R$ 324.873,43, consolidado aos 10 de 12 de 2007. Notificado o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestivamente, que foi julgado parcialmente procedente, em decisão assim emendada. Aqui eu colaciono a emenda do julgado. Cientificado dessa decisão aos 13 de janeiro de 2010, o contribuinte apresentou recurso voluntário aos 12 de fevereiro de 2010, no qual reproduz argumentos constantes de sua impugnação, quais sejam decadência do direito do fisco constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 173, inciso 1º CTN, o artigo 225, parágrafo 3 do decreto 3.048, determina que a fiscalização dos livros e registros contábeis da empresa seja realizada no prazo impreterível de 90 dias, após a ocorrência dos fatos geradores, o que não ocorreu no presente caso, em que a suposta incorreção da escrituração contábil teria acontecido no período de 1 de 97 a 2 de 2003, no caso aqui, não 93, e a fiscalização somente se deu no mês de dezembro de 2007, assim a descaracterização da contabilidade recorrente é indevida, pois transcorrido o prazo estabelecido no dispositivo mencionado, consolidam-se como verdadeiros os registros contábeis lançados no livro da empresa, sua escrituração não pode ser desconstituída extemporaneamente pela autoridade administrativa,
que os juros aplicados não observam a legislação, caracterizam o enriquecimento ilícito do INSS e confisco do patrimônio do contribuinte. Ademais, a contribuinte de cobrança de juros pela Selic é indevida. Com relação à multa, não se aplica a espécie, inciso 2º do artigo 35 da Lei 8.212, mas sim inciso 1º do mesmo artigo, com fixação de patamar máximo de multa de 20%, e, por fim, requer o provimento do seu recurso para que sejam afastadas as obrigações impostas na NFLD. O recurso voluntário é tempestivo, mas deve ser conhecido em parte. Inicialmente, o recorrente alega em seu recurso que não há como prosperar a cobrança das contribuições lançadas por meio da NFLD, objeto presente do processo administrativo, notadamente porque alguns débitos lançados foram atingidos pela decadência. E aqui acontece a mesma coisa, né, que aconteceu no recurso que a gente já julgou. Ele alega novamente a decadência, e a decadência ela já foi deferida nos exatos termos pela decisão em que ele requeriu na impugnação. Ela já foi apreciada pelo julgador de primeira instância, já foi deferida tal qual ele requereu, e ele vem aqui e requer novamente. Então, quer dizer, não tem nenhum sentido a gente analisar novamente o que ele já pediu, a DRJ já concedeu, porque não vai trazer nenhum proveito para ele do ponto de vista prático, então ele não tem interesse em recursar para a gente analisar isso novamente. Então, por isso eu não vou conhecer desse pedido dele, porque ele não tem interesse. Então, é esse ponto que eu não conheço do recurso, tá? No mais, com relação aos demais pontos do recurso voluntário, eles são reprodução da impugnação e, portanto, eu estou aplicando a decisão da DRJ, que vocês também, num ponto a gente já viu no outro recurso, que é aquela alegação do artigo 225, parágrafo 13, que ele alega que a autoridade fiscal tinha o prazo de 90 dias para exigir a escrituração dele, verificar o cumprimento e a escrituração dele, para verificar as obrigações dele e tal, que nem é objeto aqui, porque ele realmente era a exigência dele recolher as contribuições, né? E seja como for, o que o 225 fala é que a partir de 90 dias a autoridade fiscal pode exigir, e não que ela tem 90 dias para exigir, como se isso fosse um prazo decadencial para a autoridade fiscal, o que evidentemente não é isso. Então, e por fim, com relação à multa de mora, no tocante à multa de mora, esclarece que é aplicada a multa de mora no tributo previsto em lei, que independe da intenção do agente fiscal, possuindo natureza administrativa e não tributária. Eu estou aplicando aqui o artigo previsto no artigo 35 da 8.212, na redação vigente à época, e assim foi efetuado o lançamento aplicando o julgamento da DRJ por meio da NFLD, obrigatória aplicação da multa e dos juros moratórios. A Selic também, por fim, com relação aos juros e recorrente alega que não observa a legislação, caracteriza enriquecimento ilícito e confisco do patrimônio do contribuinte, e que a cobrança pela Selic é indevida. Isso a gente tem já entendimento aqui no CARF, e que eu estou afastando. E que mais? A esse respeito, sobre os juros incidentes sobre o crédito tributário não integralmente pagam no vencimento e entendimento passivo neste tribunal administrativo, consolidado no enunciado do quarto da súmula de jurisprudência desse tribunal de teor vinculante e aplicação obrigatória pelos colegiados que o compõem, no sentido, no enunciado do CARF, que aqui os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos no período de inadimplemento à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELICs, para títulos federais. E assim eu estou negando provimento quer dizer, conhecendo em parte do recurso voluntário e na parte conhecida negando provimento.
E como vocês percebem, ele não impugnou a exigência do crédito tributário em si, só as partes lateral. Ok, colegas, então a relatora está encaminhando por conhecer parcialmente do recurso e na parte conhecida negar-lhe provimento. Alguém gostaria de comentar esse processo? O voto da relatora? Alguém diverge da relatora? Não? Eu vou consignar assim então na ata. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de decadência e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Ok? Ok, Renata? Pode ser assim, né? Sim. Esse foi o item 396 da pauta. Faltou apenas o item 397 na pauta da manhã, mas agora nós temos que almoçar, senão daqui a pouco a gente cai, né? De fraqueza. Pois não? Alguém quer falar? Então a gente volta às 2h45, presidente? Pode ser às 2h45? Pode ser? 1h50. Tchau, tchau. Até mais. Pode encerrar a gravação, Rafael. Encerrada, Deni. Ok.